Bom dia, Dilson. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos. Estou aqui mais uma vez e o título é E daí? Os amigos já devem ter percebido o quanto nosso país tem sofrido nos dois últimos anos, com o pior governo que já teve por aqui em todos os tempos. Não se viu até agora uma ação positiva de governança que tenha melhorado a vida dos brasileiros. Basta ser um observador mediano para perceber que houve uma piora em todos os segmentos da sociedade. Somente uma leva de aloprados militantes e reacionários acredita que o país caminha para a prosperidade, seja ela econômica ou social. Todos os indicadores sociais e econômicos, se não regrediram substancialmente, pelo menos estagnou sem perspectiva de avanço. Os exemplos desastrosos na condução das políticas públicas pululam na mesma ordem de grandeza que a incompetência administrativa. O Bolsonaro e seus auxiliares são de uma ruindade que será difícil superá-los. Como se não bastasse a incompetência como regra, a população brasileira ainda tem que conviver com a indiferença, arrogância e descaso como são tratados os graves problemas que atingem o país. É o velho e daí? Como se os problemas por não terem sido criados. O velho e daí? Como se os problemas por não terem sido criados pelo atual governante não compete, portanto, a eles resolvê-los. Afinal, tudo é culpa dos outros e, por tabela, as outras instituições republicanas não o deixam governar. Discurso típico de tiranete. Dentre os incompetentes que circulam como auxiliares de Bolsonaro, tem um que tem se destacado mais pela verborragia preconceituosa e indiferença do que pelas qualidades que se esperava. Falo do posto Ipiranga. Alçado à condição de grande conhecedor dos problemas econômicos do país, Paulo Guedes é a face semi-ilustrada do bolsonarismo. Suas colocações, quando estado a falar, beiram o ridículo. Sem noção das responsabilidades que o cargo exige, saiu dele as piores ideias de como não deve fazer. Dentre as ideias mais espirocadas, estava de conceder apenas R$ 200 pelos 3 meses como auxílio emergencial àqueles que foram atingidos pela pandemia. E olha que eu não estou falando das empregadas domésticas que, segundo o gênio das artes econômicas, não podem mais ir à Disney. O Guedes está no governo de Bolsonaro pelo simples fato porque ele é igual aos que o cercam o presidente da República. A diferença está na percepção de que pelo menos ele lê ou lê alguns livros. Mas a postura e as ideias não são diferentes do seu chefe. A sua arrogância e o seu despreparo para o cargo andam juntas e resultam num desastre quase diário. Sem nenhum trato político, achava que o Congresso Nacional seria subserviente aos seus delírios e planos equivocados. Sentiu na pele que, para tentar algum avanço em suas propostas, teria que negociar com os congressistas. Sua vontade não bastava. Quando não conseguia o seu intento, culpava o parlamento, sem ter a perspicácia que muitas de suas propostas eram descabidas ou inviáveis. Todo candidato autoritário acha que as suas ideias são espetaculares. E se foram rebatidas, a culpa são dos outros, esses descompreendidos. O distinto ministro da Fazenda tentou fazer a reforma tributária. O seu projeto mal feito e mal acabado foi definitivamente rejeitado pela Câmara dos Deputados. Dentre as ideias geniais estava o aumento vergonhoso do imposto de renda para a classe média, tributação de 20% sobre os dividendos, pagamento de imposto sobre transações eletrônicas e por aí vai. Tudo foi para o espaço e por 2 motivos muito simples. Primeiro, que a proposta era ruim e sem uma discussão ampla nos diversos segmentos da sociedade. E segundo, faltou combinar com os russos, ou seja, com os parlamentares. Como Bolsonaro não tem uma base aliada, apenas um acerto político com o Centrão, a coisa foi deixada de lado. Como se não bastasse a sua incompetência napoleônica, na semana passada o ministro mais uma vez demonstrou a sua arrogância e indiferença aos graves problemas econômicos que assolam o país. Disse numa dessas entrevistas que não via problema nenhum em um aumento das tarifas da energia elétrica. O Brasil está à beira de um colapso energético provocado pelas intempéries do clima, falta de investimento e descaso governamental. Reconheço que o problema antecede o governo de Bolsonaro, mas também sei que o atual nada fez para reverter ou ao menos minimizar a escassez hídrica. Mas é plenamente concebível suas propostas. O Bolsonaro está mais preocupado com fuzil e demais armas. O governo atual nunca se preocupou com os pobres. Até o presente momento não se viu uma só ação que objetivava um alento aos mais desfavorecidos. Se não fosse a atuação direta do Congresso Nacional, o auxílio emergencial não seria mais do que R$ 600 no total a ser pago. A alteração do Bolsa Família não se constitui de uma política pública séria para os mais pobres. Ela está só sendo alterada, objetivando as eleições do ano que vem. As pesquisas apontam que os pobres não estão mais com o presidente. Como já disse, o Bolsonaro está mais preocupado em armar a população do que traçar planos mais concretos para driblar a crise alimentar que atinge um contingente de perto de 100 milhões de pessoas com dificuldade de pôr comida na mesa. Isto sem falar na inflação alta e os proibitivos preços do combustível.
Mas as respostas para esses problemas estão nos outros, nunca em suas inações. Não falta jornalista velhaco, nos dois sentidos da palavra, a enaltecer o grande líder. Quanto à população que enfrenta os dissabores do dia a dia, fica a frase, e daí? É isso aí, amigos. Essa é a posição do ministro Guedes, né? Eu já contei a história aqui porque que ele não foi aceito no Plano Real, né? Quando foi implantado o Plano Real, foi formada uma comissão, Fernando Henrique Cardoso, a pedido do presidente Itamar, e aí formou-se com Edmar Baixa, Gustavo Franco, Pedro Malan, Fernando Henrique, e aí perguntaram se não ia chamar o Guedes. Não, o Guedes não chama não, porque ele é autoritário. Daí até hoje ele é ressentido por não ter participado do Plano Real. É o que eu tenho a dizer. Um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto.